Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar com vocês aqui um pouquinho sobre a matemática da contaminação do coronavírus, do Covid-19. Então você sabe que nesse nível de contaminação que a gente tem, existe um modelo matemático por trás disso. E de uma maneira bem simples e bem tranquila, eu queria que vocês entendessem e me acompanhassem. Para que a gente possa entender o nível final de contaminação, é preciso que você observe duas coisinhas matemáticas. Primeiro, é o que é uma progressão geométrica. E depois, a gente vai ver o que é uma função exponencial. Beleza? Então, de uma maneira bem resumida, bem simples assim. O que seria uma PG? Nada mais é do que uma sequência de números que aumentam, sempre multiplicando o valor inicial pela mesma razão. Razão é o número pelo qual eu sempre multiplico. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar o número 1 e utilizar a razão 2, eu vou ter 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32, 64, 128. Então, observe que esses números eles vão sempre aumentando, sempre multiplicando pela mesma razão. Então, eu queria dar um exemplo de aplicação de progressão geométrica nessa questão do contágio do coronavírus. Então, imagine que em um determinado dia, uma pessoa ela tenha se contaminado com o Covid. No primeiro dia em que ela estava contaminada, ela contaminou 2 pessoas. No segundo dia, ela contaminou 4. Observe que no quinto dia de contaminação, por causa desse carinha daqui, já existiram 32 pessoas infectadas. Olha, Dilson, no 10º dia de contaminação, existiam 1.024 pessoas contaminadas. E se o nível de contaminação continuasse nesse nível, observe que com 30 dias, o valor da contaminação chegaria na casa do bilhão. Surpreendente, né, cara? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado para que esse nível de contaminação não chegue em nível de progressão geométrica. Beleza? Então, isso aqui é uma PG. É quando os números vão aumentando, sempre multiplicando pelo mesmo valor. Beleza? Isso aqui é um exemplo prático da rede de contágio do coronavírus. Só que aí eu estava dizendo a vocês, pessoal, que para entender um pouquinho o nível de contaminação, não é só a PG. É importante que você entenda o que é uma função exponencial. Matematicamente falando, função exponencial é aquela que vem com esse modelo assim, ó. F de x igual a k, que multiplica a elevado a n. Só que eu quero o a maior do que 1, já que o número de contágio é positivo. Mas eu não quero explicar essa parte matemática não. Eu quero que você entenda o gráfico de uma função exponencial. Uma curva exponencial. Pessoal, curva exponencial é essa que eu coloquei aqui de roxinha. Você vai entender que é o seguinte. Ela vem crescendo de forma gradativa, só que menor. O crescimento ele é pouco. Só que chega em um dado momento que esse crescimento ele passa a ser absurdo. A curva ela cresce absurdamente em um curto intervalo de tempo. Então você tem uma curva que ela vem constante, em um curto intervalo de tempo esse crescimento ele torna-se absurdo. Eu gostaria de explicar e de dar um exemplo disso aqui com relação ao exemplo anterior da pessoa contaminada. Então lembra que aqui no meu plano cartesiano que eu tenho o número de dias e o número de infectados, beleza? Então imagina que no primeiro dia de contaminação eu tenha 2 pessoas infectadas. No segundo dia de contaminação eu tenho 4 pessoas infectadas. Olha, quinto dia de contaminação, 32 pessoas infectadas. E o que aconteceu na Itália? O que está acontecendo lá na Espanha, o que aconteceu na China, foi justamente essa curva em um curto intervalo de tempo. Então veja que do quinto dia ele pula de 32 pessoas para que no 30º dia de contaminação o número de contaminados chegue na casa do bilhão. Então, a curva exponencial é um exemplo bem prático do que está acontecendo nessa pandemia. É quando em um curto intervalo de tempo, várias pessoas ficam infectadas, ok? Então, para isso, eu trouxe para vocês um dado bem importante e uma relação bem legal do que está acontecendo de contaminação fora da China. Beleza? Então aqui são dados oficiais que eu peguei aqui nesse site, depois você pode conferir direitinho, tá certo? Então ele diz o seguinte, olha,
fora da China, em um intervalo de 2 meses, ou seja, de 22 de janeiro a 22 de março, vê a quantidade de infectados que teve no mundo, certo? Fora da China. Em 22 de janeiro, só tinham 9 pessoas infectadas no mundo. Já em 22 de março, 2 meses depois, a quantidade de infectados chegou a 256.366 casos. Vê se não há uma curva exponencial. Vê se não há um crescimento enorme, pessoal. Se você for analisar uma amostra pequena, do dia 23 de fevereiro ao dia 1 de março, eu tenho aqui um modelo matemático e os valores que aconteceram na realidade, beleza? Eu estou pegando uma progressão geométrica onde a razão seja de aproximadamente 1,2. Ou seja, eu estou sempre multiplicando o valor por 1,2. Beleza? Então, se eu faço um modelo matemático, no dia 23 de fevereiro eu tenho 2.055 infectados. Se eu multiplico por 1,2, no dia 24 de fevereiro eu tenho 2.466 infectados. E multiplicando sempre por 1,2, você observa que há um crescimento. Onde esse crescimento se assemelha ao que está acontecendo na realidade. Então eu peguei o valor inicial do dia 23 de fevereiro e no dia 24 de fevereiro, um dia depois, o número de infectados foi bem semelhante com o do modelo matemático. Veja que o valor de crescimento ele é bem semelhante com o modelo que a gente acontece. Então é um exemplo bem prático para mostrar a você que utilizando uma PG cuja razão seja aproximadamente 1,2, você não vai ter um valor exato, um valor aproximado. O nível de aproximação com o que acontece na realidade é muito próximo, pessoal. Então, matematicamente está provado como acontece o número de contágio. E eu queria trazer para vocês esse gráficozinho daqui, para a gente finalizar. Qual é a expectativa de contágio dos estudiosos, dos profissionais que trabalham com o caso. Então, como eu estava mostrando aqui para vocês, se você verificar de preto, eu tenho uma curva exponencial. É o que acontece, cara. O Covid-19, ele tem um número de contagiados muito alto. Então, a gente vê que é possível provar com uma curva exponencial. E é justamente o que a gente não quer que aconteça. A gente quer que o número de contaminados, quando ele comece a subir, ele chegue em um determinado ponto que ele pare de ter um crescimento exponencial. Ele comece a ter um crescimento negativo. O que significa crescimento negativo? Que o ângulo de crescimento seja menor. Que o número de contagiados continue crescendo, mas não no modelo exponencial. Beleza? Esse ponto aqui a gente chama de ponto de inflexão. O que é isso? É quando o número de infectados de um dia é igual ao número de infectados do dia anterior. É o que a gente chama de ponto de inflexão. É o que os governantes do mundo inteiro querem que aconteça. Que a gente chegue nesse ponto aqui, para que não cresça mais exponencialmente. Que a gente tenha um crescimento, que a gente faça uma curva logística, é a curva de crescimento, e que o pico de contaminados ele seja o mais achatado possível. Ou seja, que a gente passe mais tempo possível com o número de contaminados. Porque se o pico de contaminação continuasse exponencialmente, os hospitais não iam aguentar. A rede de saúde não ia suportar. Era muita gente morta, pessoal. Por isso que é tão importante a quarentena. Por isso que é importante você se cuidar, você ficar em casa. Para que a gente chegue aqui, ó, nesse ponto de inflexão. Para que o número de contagiados não comece a crescer exponencialmente. Que ele cresça na medida que a rede de saúde consiga suportar, consiga dar assistência a todas as pessoas que sejam infectadas. E que, se Deus quiser, quando esse pico de infecção passar, ele comece a decrescer, ele comece a cair e a nossa vida volte ao normal. Então eu espero que nesse videozinho você tenha entendido que para mostrar, para exemplificar o nível de contaminação do coronavírus, a gente pode sim utilizar uma progressão geométrica, a gente pode sim utilizar uma função exponencial e fazer a projeção para que esse crescimento ele não seja exponencial, para que esse crescimento ele tenha um ponto de quebra, pessoal. A gente tem que chegar aqui, a gente tem que fazer uma curva para que a contaminação seja de um nível que
que as autoridades consigam controlar e todos tenham assistência e o número de mortes seja o menor possível, tá certo? Então foi um prazer explicar para vocês. Espero que todos tenham entendido e qualquer coisa é só chamar que a gente dá uma explicaçãozinha melhor, tá certo? Então, até mais. Tchau, tchau.